Boa noite, graça e paz. É bem mais fácil ficar tocando. Junto com os conectados, o pastor Fabiano pode ir junto lá para os fundos também. Fica à vontade. Mas fico muito feliz com o que Deus tem feito, sim, na minha vida. E confesso a vocês que isso não é o que mais me motiva a buscar o Senhor. O que mais tem me motivado a buscar o Senhor é que através da palavra, através da Bíblia, nós temos entendido coisas que Ele já fez por nós. E se isso não bastar, tudo que Ele fizer daqui para frente, talvez eu vou ser ingrato. E eu vou querer mais, e vou querer mais, e não vai ser o suficiente. Então, nós precisamos entender que o que Deus já fez por nós, já é motivo mais do que suficiente para a gente se alegrar muito e para a gente querer estar com isso aqui o tempo inteiro, cada vez mais. Eu quero... Solta um vídeo aí, por favor. Já cheguei balaqueira, primeira vez já vou... Apaga a luz, por favor. Aí, pode soltar aí. Antes da gente continuar, eu quero te convidar para a gente orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Eu agradeço pelo que Cristo fez por cada um aqui. Senhor, somente pela tua misericórdia, eu estou aqui e eu quero te pedir, Pai, cada vez mais o temor a ti, porque esse é o princípio de toda a sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego esse momento em tuas mãos e declaro o teu Espírito Santo, tocando o coração de cada um. Eu peço que o Senhor repreenda toda desatenção, que nesse momento a nossa atenção, a nossa mente esteja totalmente voltada para ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos aprender mais e sabemos que somente quando nós estamos dispostos a abrir os nossos ouvidos espirituais, o teu Espírito Santo começa a agir em nossa vida. Muito obrigado pela vida de cada um. Também sei que todos que estão aqui vieram porque o teu Espírito Santo soprou ao ouvido de cada um, porque somente Ele é que pode nos convencer, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor vai fazer nessa noite. Que seja engrandecido o teu nome, que seja glorificado o teu nome, que se levantem aqui verdadeiros adoradores, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Sabe que quando o pastor Fabiano me pediu para falar sobre a família, afinal é esse o motivo que nós como igreja estamos jejuando nesses 40 dias, e orando sobre isso, na hora me veio algo sobre esse efeito dominó. O que tem acontecido atualmente no mundo não são coisas que nos parecem tão graves quando olhamos. São coisas simples. A família tem perdido o valor. É o que as mídias impõem. Essas mídias que nós tanto acompanhamos, elas têm feito com que a família perca o valor. Então, tudo o que vem de Satanás não vem de forma clara te dizendo, olha, abandona a tua família que isso... Ninguém precisa disso, não. Vem de uma maneira muito sutil, e eu creio, perante a palavra de Deus, que o que existe de mais importante que Deus criou aqui na terra é a família. E quando a família não vai bem,
é como aquela simples pedrinha de dominó, aquela primeira. E ela causou toda a destruição de todo aquela carreira de pedrinhas e aquele castelo. Então, eu não quero de maneira alguma aqui trazer julgamento essa noite. Tudo que eu vou falar, além de ser o que está na palavra de Deus, é algo que Deus tem feito na minha vida. É algo que nós temos tentado pregar para a nossa casa. É algo que nós vivemos, que estamos passando ou já passamos. Então, de maneira alguma, eu quero trazer condenação, mas eu quero que deixe bem claro que uma família sem Cristo é um fracasso. Aí você pode estar pensando, mas como assim sem Cristo? Porque eu conheço Jesus. É o Filho de Deus, né? Sim, é o Filho de Deus. Nós vivemos num país que perante a lei nós somos um Estado laico, ou seja, há uma liberdade aqui para se adorar o que quiser. E a religião, digamos assim, que predomina no Brasil é o cristianismo. Muito bem, então quer dizer que todo brasileiro conhece Cristo. E por que está tão destruído assim? Por que está perdendo o valor? Aí eu posso dizer para ti o seguinte: todos aqui conhecem o presidente da República, Jair Bolsonaro. Sim, é o nosso presidente, nós devemos honrá-lo. Agora eu quero dizer para vocês, eu não recebi na minha casa nem um dia um documento assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, certificando que realmente ele é o presidente da República. Muito menos ele foi na minha casa dizer, olha, Samuca, eu sou o presidente, agora é comigo. Não, mas a gente sabe. Agora, o pastor Fabiano é o nosso pastor. Eu tomo chimarrão com ele, eu vou na casa dele, já estou profetizando. Vou lá comer um churrasco, estou profetizando. Conheço ele, nós temos uma intimidade. Agora, eu não sei se vocês percebem a diferença. O presidente Jair Bolsonaro eu conheço de ouvir falar, da televisão. Eu não tenho intimidade com ele. Mas o Fabiano nós temos intimidade. Inclusive, por conta disso, ele se arriscou a me chamar para vir aqui. Então, há uma grande diferença. Mas aí também pode vir um pensamento que a gente tem, e eu tinha muito esse pensamento. Sim, mas e aí? Tu quer dizer, então, no fim da conversa, tu vai afunilar tudo para a igreja. E quanta gente está dentro da igreja e está com a família destruída? Querido, eu quero te dizer uma coisa. Tu pode morar dentro de um restaurante e morrer de fome. Porque o que alimenta, o que mata a fome, não é o prédio do restaurante, mas a comida servida lá. O que nos alimenta espiritualmente não é esse prédio, mas é a comida espiritual servida aqui. Então, se eu não me alimentar disso, se eu não me alimentar da palavra de Deus, Satanás vai se alimentar da minha vida e da minha família. Então, nós precisamos ter muito temor a isso. A palavra de Deus não é um livro bonitinho que o Thomas vende aqui no final do culto e que é legal ter em casa aberto, porque de repente pode vir a dar sorte. Não é nada disso, ela é um manual de vida, e que nós precisamos ter isso como norte, como a coisa mais importante. Eu sinto no meu coração, e eu quero fazer isso, eu queria pedir para o irmão Ricardo, levanta por favor. Eu quero te dizer, Ricardo, que o apóstolo Paulo, ele disse assim, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Está falando que tem pessoas que seguem a Cristo de uma maneira que nós temos que imitá-los. O Ricardo é um cara que trabalha na construção civil, trabalha no pesado realmente, tem meia dúzia de filhos, literalmente, e ele não é tão velho, cabelo branco é por causa dos genros que incomodam, de certo? Mas ele é um cara que está aqui todo domingo, está aqui toda terça, está aqui toda segunda dando um curso para casais. Ele está aqui toda terça mais cedo, antes do culto, porque ele tem reunião dos líderes. Eu sei que ele é um homem de oração. E eu sei que quando ele chegar na glória, Deus vai perguntar para ele, Ricardo, o que tu fez com a família que eu te dei? E ele vai dizer, Senhor, eu me empenhei orando, para que nenhum se desviasse, e que todos eles seguissem na tua obra.
Eu não preciso dizer mais nada, mas vocês sabem que isso é uma verdade. Então, não desiste. Tu é uma referência para nós de um grande homem de Deus. Muito obrigado, que Deus te abençoe cada vez mais. Amém? Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 7. Mateus 7. Primeiro livro do Novo Testamento. Para quem não achou ainda, está depois de Mateus 6. Fácil de achar. Mateus 7, no versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Eu não sei vocês, mas aqui não está se tratando agora do que o Ricardo faz. Não é essa casa que ele constrói. Está se tratando realmente da nossa vida e da nossa família. Algo que fica claro aqui, já olhando rapidamente. Em momento algum, Jesus diz: olha, a partir do momento que vocês se converterem a mim, é só dia bom, é só tranquilidade, é só brisa, sombra e água fresca. Não. O que ele diz é que terão dias maus, terão tempestades, terão dificuldades, e o que vai determinar eu superar essas dificuldades é eu estar ou não firmado na rocha. Eu estar ou não firmado na rocha vai determinar o sucesso da minha família, ou seja, o cuidado com aquilo que Deus me deu, que é algo de mais importante. Outra coisa, nós temos aqui já no 24, dizendo assim: aquele que ouve e pratica. Então, está dando aqui claramente uma receita do bolo. É claro que o gordo tem que sempre trazer a comida para a pregação. Então, a receita do bolo. Viu? Ouve e pratica. Aí você pode imaginar também, mas eu conheço fulano lá que está lá todo dia, ouve e não pratica. Eu quero te dizer que o mandamento aqui não é assim: cuida para ver quem está ouvindo e praticando. Não, é ouve e pratica. Ou seja, é para ti, é para mim. Isso aqui é para nós fazermos. Não é para eu cuidar quem faz ou não faz. Porque o homem, ele vai errar, ele vai cair. E se a tua expectativa estiver em algum homem, seja pastor, seja lá o que for, está tudo errado. Porque os meus olhos têm que estar em Cristo, é aquele que não erra nunca. Deus não quebra promessa nenhuma. E isso é a mais pura verdade. E quando fala na rocha, essa rocha é Cristo. Sabe que a nossa cultura tem uma ideia muito errada sobre rocha. Porque se criou a ideia que rocha era Pedro. Porque quando Pedro tem a revelação do Espírito Santo, e ele diz quem era Cristo, e Jesus diz assim: tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. E não está falando sobre essa rocha, ele está falando sobre esta rocha. Ele está falando sobre ele. E o que se refere a Pedro é o fato de que foi um homem que teve, através do Espírito Santo, a revelação de quem é Cristo, que somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar quem é Cristo. Então, essa rocha, essa pedra angular é Cristo. É nessa pedra que nós temos que estar firmados. Como? Através da leitura da palavra, através de jejum. Eu quero deixar bem claro que esse jejum que estamos fazendo, gente, não é para a gente conseguir nada. E eu falo aqui porque os primeiros jejuns que eu fiz era assim, para conseguir alguma coisa. Eu vou jejuar porque eu quero isso, eu vou jejuar porque eu quero aquele outro. O jejum é um momento onde a gente quer conhecer mais o Senhor, onde a gente abre mão da nossa carne para estarmos mais focados no Senhor.
Não é esse sacrifício que a gente imagina, como eu cansei de ir lá para o Cará caminhando, esperando alguma coisa em troca ou para pagar promessa. Isso não existe. Aquele que tinha que pagar alguma coisa já pagou, que é Jesus. Eu não tenho que fazer sacrifício para ser aceito por Ele. É diferente. Agora, o jejum, que claro, é um sacrifício, é algo que nós estamos fazendo, porque nós queremos conhecer mais o nosso Deus, e nós queremos atrair a presença do Pai para dentro da nossa casa. Nós queremos que a nossa casa seja edificada na rocha. Eu quero começar falando sobre o casal. Uns já olharam dando uma risadinha, talvez porque já passaram por algumas tempestades, ou talvez estejam passando por algumas tempestades. E eu vejo o casamento como algo tão maravilhoso, porque ele foi instituído por Deus. Foi Deus quem criou o casamento. E eu vejo aqui um compromisso, por exemplo, para as mulheres. Vou criar uma auxiliadora, uma ajudadora. Então, quem não ajuda, ninguém falou nada. Quem não ajuda, como se diz no interior, quem não ajuda, estorva. Então, quem não ajuda, atrapalha. Mulheres, vocês têm um grande compromisso nas suas casas. Vocês têm um grande compromisso, porque o homem, Deus já fez sabendo, não é bom que ande só. O rapaz não vai se criar. Não adianta. Não adianta. A gente tem uma cegueira, que é um troço bárbaro. Eu chego lá em casa, às vezes, para procurar alguma coisa, abro um armário e olho, mas assim como agora eu já estou treinado, então eu olho umas 20 vezes para aquele lugar que eu imaginava que estaria tal coisa. E eu acho que a Ana faz alguma mágica, porque daqui a pouco eu digo assim, amor, não está aqui o negócio aqui, está no cantinho esquerdo, embaixo daquela gaveta, perto daquele paninho, do não sei mais o que, e está lá o troço. Eu acho que ela bota escondida, assim, que a gente nem vê. Então o homem tem esse atraso, ele precisa dessa auxiliadora. Então não é jogando o peso para cima da mulher, mas a mulher, ela tem uma grande responsabilidade no lar, de ser essa auxiliadora, de santificar o marido. Outra coisa que eu acho interessante para o casal é que Deus, quando fez, a forma de amor que Ele tem com o homem, eu falo aqui homem e mulher, não é assim, vem cá meu Adãozinho querido, fofo do coração, que coisa linda que eu fiz, olha aqui, ó, é a minha imagem e semelhança, vem cá, vamos passear pelo jardim, vamos lá ver os bichinhos, tu vai botando o nome e a gente está junto. Não, 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 não é isso. Deus chega para Adão, faz isso, faz isso, faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Regras. As regras de Deus são protetivas, elas servem para nos proteger. Então, a partir do momento em que eu estou não obedecendo às regras de Deus, eu estou trazendo sérias consequências para a minha casa. Eu estou começando a deixar o alicerce dela firmado na areia. E a gente já sabe depois o que acontece. Outra coisa, fala para multiplicar. Multiplicar, como que se multiplica? Assim mesmo, como vocês já pensaram. Então vejam que isso é algo que é para o casal também, isso é para o casamento. Multiplicar, é um compromisso. A gente fazer com que se multiplique esse ser que é a imagem e semelhança de Deus, e Deus permitiu que nós fizéssemos isso. Então está aqui algo que Deus espera para o casamento também, multiplicar, multiplicar. Isso está envolvendo, é claro, a relação. E sabe, eu comecei falando das mulheres, mas nós homens, a gente vem plantando a coisa errada no lugar errado, da maneira errada, a vida inteira. Aí agora o camarada chegou na igreja, ele ouviu falar nos negócios ali da Bíblia, e aí ele chegou em casa domingo, depois do culto, e começou a pôr em prática.
E ele quer o resultado para 5 minutos depois. E se o resultado não acontecer em 5 minutos depois, ele vai para o discipulador, vai para não sei quem. Não adianta. Não deu certo. Fiz aquilo que falaram, mas a minha esposa não mudou nada. Não quero mais saber. Então, gente, tudo é plantação. Eu creio que não é só o Marlon que entende de plantação aqui. Mas tudo tem um tempo de ser semeado, de ser regado. E onde cada um não entender a sua função num casamento, a coisa não vai andar, não vai ter multiplicação, não vai ter nem ensaio da multiplicação. Eu me lembro que quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu não precisava vir à igreja. Eu não precisava. E pela misericórdia de Deus, porque eu tinha entrado uma vez numa igreja evangélica, bêbado para debochar dos crentes. E eu levantava a mão e eu ria e achava que era tudo mentira. Eu achava que Bíblia era mentira. Eu achava que isso aqui era invenção. Mas eu orava todos os dias, na minha fé, como se diz. E inclusive na minha oração eu pedia para o Senhor: Senhor, abençoe as minhas namoradas, para que uma não veja a outra. Vocês riem porque depois não são vocês que carregam a consequência disso. E muitas vezes isso até durava um tempo sem acontecer, e eu até achava que era Deus mesmo me cuidando. Eu abro um parênteses aqui. Deus nunca vai te abençoar, nunca vai te abençoar, nunca vai te abençoar se tu não estiver dentro do princípio que Ele escolheu. E se isso acontecer, não é bênção de Deus, porque Deus não mente. Então não adianta orar por uma coisa errada, tendo uma vida errada, e esperar que Deus venha e faça. E talvez pela tua força da tua carne, de tanto que tu batalhou, tu até consiga alguma coisa. Como era o meu caso, que eu até andava escondido e conseguia. Sim, e agradecia a Deus. Mas como assim? Deus quer te abençoar, mas Ele quer que nós andemos de acordo com as regras dEle. Foi isso que Ele falou para Adão e Eva. E foi isso que Ele vem falando o tempo inteiro, em toda a Bíblia até hoje. Então Deus não abençoa nada que nós não andemos dentro de um princípio. E aí eu me lembro que nós chegamos, e eu me lembro que a minha esposa, ela ia em umas igrejas lá em Capão, lá, ela congregava lá, e aí chegamos em Santo Antônio, eu disse, esse negócio da igreja fazia bem para ela, porque ela ficava mais calma, assim, quando ia na igreja, né? E ela tinha os amigos, trouxe até toalha hoje, né? E ela tinha uns amigos lá, eu achava legal aquilo. Disse, vou procurar uma igreja, porque ela precisa, faz bem para ela. E aí, nesse meio tempo, cheguei na Igreja Vida, e foi muito legal, porque fiz aqui grandes amigos, e continuei nos caminhos, e buscando. E todas as minhas orações, a primeira vez em que eu li a Bíblia, em todo momento, em todo discipulado, era reclamação do que a minha esposa tinha que mudar. As minhas orações, os meus jejuns, era, Senhor, toca o coração da minha esposa, ela tem que mudar nisso, ela tem que mudar naquele outro. Chegava no discipulado, não dá, porque... E aí o cara já vem com acusação, né? Coisa que Deus não faz, é acusação. Aí a gente chega, não dá, esse negócio de igreja não adianta, porque está indo, o que adianta andar com a Bíblia debaixo do braço e fazendo tudo que está fazendo? Então, gente, não pensem que a minha esposa é algo horrível, não é nada disso. Mas é que a gente, quando está do contra, até um copinho que cai no chão já estragou tudo, né? E aí foi. Aí depois de muito tempo, o Espírito Santo, como é que tu sabe que é o Espírito Santo que falou? Pois eu já vou explicar. São coisas que somente Ele para falar. E Ele me convenceu. Aqui, ó, tu quer uma esposa diferente? Então começa tu a ser diferente. Tu quer uma esposa que ame o Senhor acima de todas as coisas? Começa tu a amar o Senhor acima de todas as coisas. Tu quer uma esposa transformada? Busca transformação no Espírito Santo. E eu entendo a Bíblia às vezes de uma maneira egoísta. Ela é para mim. Ela deve ser para mim.
O que se trata de mudanças é para mim. O que se trata de bênçãos é para os outros. Porque Deus não escolheu Noé, Deus não escolheu Moisés, Deus não escolheu Abraão, Ele não escolheu esses homens, esses grandes homens, para se salvarem a si próprio. Ele escolheu esses homens para abençoar nações. Então, aquilo que se trata de bênção, pense bem na hora de pedir algo para o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que não tem que pedir, claro que tem que pedir, mas pense bem. Uma vez eu estava orando assim, meio cabisbaixo, estava com algumas dificuldades financeiras, e eu, quando comecei a orar, Deus me falou na hora: tantas pessoas que tu conhece que não conhecem a Cristo, e tu está preocupado com a tua situação financeira, e o fato deles não me conhecerem não dói nada, assim, não abre a boca para orar por eles. E na mesma hora eu fiquei constrangido com aquilo e comecei a orar por essas pessoas. Então nós precisamos entender para que Deus quer nos abençoar. Quando Paulo fala na Bíblia algo muito interessante: olha, não é bom que o homem se case, mas já que vocês estão nesse festerê todo, pega uma mulher e casa então. E aí muitas pessoas entendem essa passagem como sendo, então não é obrigado a casar, porque a Bíblia está falando ali que não precisa, não é obrigado. Na verdade, Paulo se dirige à igreja de Corinto, onde havia uma depravação muito grande, inclusive na área dos casamentos, na área sexual, existiam muitos adultérios, existia todas as coisas ruins, infelizmente, coisas que existem muito no nosso país, e por causa disso ele faz esse alerta. Mas por que ele faz esse alerta que não é bom que case? Porque quem instituiu o casamento foi Deus. Deus cria uma aliança. A aliança não é esse negócio que a gente usa no dedo. Isso aqui se chama anel. A gente chama de aliança porque simboliza a aliança, que quer dizer pacto. Então Deus que instituiu o casamento, nós temos consequência para as nossas vidas quando o casamento a gente deixa ele de lado. Quando nos juntamos, nos unimos perante Deus, nós dizemos que nós vamos ser casados até que a morte nos separe. Lembre-se, com a tua boca tu disse isso. Cada vez que há uma separação, eu estou atraindo uma sentença de morte para a minha vida. Porque eu mesmo disse, até que a morte nos separe. Mais uma vez, isso não é para trazer acusação para ninguém. O bom disso tudo é que Deus tem a sua misericórdia. A misericórdia eu tenho coisas que eu não mereço. Então, a partir do momento em que Cristo entra na minha vida, e eu me arrependo realmente da vida que eu tinha, e eu quero segui-lo, vem a misericórdia de Deus, e tudo se fez novo. Tudo se faz novo. Sabe que a palavra diz que nós nos tornamos uma só carne com a nossa esposa. Isso me dá muito temor, porque a palavra também diz que nunca ninguém aborreceu a própria carne, mas antes cuida, alimenta. Então, cada vez que eu não estou cuidando bem da minha esposa, eu não estou cuidando bem de mim mesmo. Quando eu faço alguma coisa que é contra a palavra de Deus, eu não estou fazendo algo ruim para mim somente, mas eu estou trazendo uma consequência para todos que estão na minha volta, e não inclui aqui só a esposa. Porque quando Paulo conseguiu sair da prisão, aquele soldado que estava ali viu que eles saíram da prisão, então ele já sabia o que ia acontecer. Ele ia ser morto. Essa era a consequência. Então, vendo o desespero do soldado, Paulo diz: não, acalma, nós estamos aqui. A prisão abriu, mas nós estamos aqui, acalma o coração.
E aí aquele soldado é tocado pelo Espírito Santo e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Essa salvação não está se tratando mais do fato de ser morto por eles terem fugido da prisão, porque eles não fugiram da prisão, eles estavam ali, está falando de salvação mesmo. E Paulo diz: crê em Jesus, crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa serão salvos. Então há aqui um peso sobre nós. Tanto o acerto quanto o erro, tanto a recompensa quanto a consequência, ela não é só para mim. Ela é para minha família, é para o meu casamento, é para os meus filhos. Aquilo que eu plantar hoje, conhecendo a palavra, contra a vontade de Deus, não é só eu que vou colher, mas minha esposa, meus filhos, todos eles vão também colher junto comigo. E nós somos egoístas, né? Quando nós nos desviamos, muitas vezes a gente pensa: não, mas estou fazendo é para mim mesmo. Eu vou seguir esse caminho e eu sei o que é melhor para mim, e, né? O cara até está passando um sentimento assim de que a gente tem a pena dele. Ele sabe que aquilo ali é errado, mas ele está achando que é só para ele. Eu vou dizer para vocês, algo que me dá muito temor, é isso. É entender que tudo que eu fizer, tanto dentro da vontade de Deus, como fora da vontade de Deus, a minha família vai colher a consequência ou a recompensa. Eu quero falar um pouco agora sobre os filhos. É outra coisa que só pela misericórdia de Deus. Eu sempre gostei de família, claro. Fui criado numa família, pai e mãe, glória a Deus, estão aqui hoje. Mas a minha plantação, o meu entendimento em relação à vida, com certeza hoje o que eu iria colher era estar só, se eu estivesse vivo. Eu era um cara que precisava beber para dormir, porque eu vivia mentindo, porque eu vivia adulterando, porque isso é normal para o mundo, porque o mundo te aceita assim, e tu é bem visto na cabeça da gente, né? Tu é bem visto se tu faz isso. Eu ia parar no hospital com pânico, com pressão alta, era hipertenso. Com 21 anos eu comecei a tomar remédio para pressão alta, mas bebia junto, né? Por muito não se perde. E há 5 anos atrás Deus me curou disso. Glória a Deus. Mas eu não me prendo a esse milagre da cura. O que me prende é a vida com Deus. A cura é nada perto da transformação de Deus na nossa vida. E sabe, hoje olhar assim para trás, o que eu plantei e hoje o que eu tenho. O meu filho não sabe ler ainda, lê muito pouquinho. Mas ele sabe muito mais histórias da Bíblia do que muita gente que lê muito bem. Ele nos conta, ele já tem revelação da palavra de Deus. E é tão lindo isso. É tão lindo a gente ver esses jovens que estavam aqui, a gente sabe que quantos jovens estão trazendo os pais para conhecer o Senhor. E sabe, poder ensinar um filho nos caminhos de Deus é tão importante. E algo que é tão importante que nós também muitas vezes temos deixado de lado. O escritor e poeta Fernando Pessoa tem uma frase que diz assim: você pode vender o seu tempo, mas você não consegue comprá-lo. Você pode vender o seu tempo, mas você não consegue comprá-lo. Sabe que é muito mais fácil nós sermos bem-sucedidos no trabalho do que como pais. É muito mais fácil. É muito mais fácil você ver homens bem-sucedidos nos negócios do que como pais. E mais uma vez, isso não é acusação nenhuma. Isso é uma realidade da qual eu tenho buscado também, porque Deus me livrou de muitas coisas, que mesmo depois de conhecendo a Cristo, com certeza o futuro seria esse também. Talvez eu seria muito bem sucedido
na minha carreira, no meu trabalho, conhecido, como era o que eu buscava a vida inteira, e para isso eu me consagrei, isso eu estudava, eu queria ser o melhor, e muitas coisas eu consegui. Só que eu ia levar a minha família a pagar um preço comigo, que lá na frente, de repente, seria esse. Muito bem sucedido no trabalho, mas uma família destruída. Eu não sei vocês, mas isso também me dá muito temor, da gente entender o que é prioridade. Mas daí você agora se converteu, está agora nos caminhos de Deus, e não, então agora está tudo certo, eu estou trabalhando para o Senhor. Noé, Eli, Samuel, Davi, Jó, grandes homens de Deus e muitos outros. Grandes homens de Deus que fizeram grandes coisas e não tiveram sucesso como pais. Samuel foi um homem exemplar, um homem, um juiz que foi praticamente perfeito na obra de Deus e não conseguiu fazer com que seus filhos seguissem esse caminho. Então, vamos para outra atmosfera dentro da vida na igreja. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus pode me afastar da vontade de Deus, porque o plano A de Deus é a família, não é o plano B. Não adianta eu ter um grande ministério, eu fazer sei lá o quê, mas a minha família estar destruída. Os meus filhos não quererem saber dos caminhos de Deus. Não adianta. Nós devemos priorizar, assim como o outro lado também, que muitas vezes nós usamos a família, os filhos como bengala, para não ter uma vida com Cristo. Não, eu fiquei cuidando do meu filho, é que estava frio, daí eu não quis botar ele para pegar aquele tempo ruim, né? Mas se é para algo que tu gosta, que a tua carne gosta, tu leva no frio, na neve, na geada, seja lá no que for. Tu vai. O que ele entende? Esse negócio que o pai gosta é legal. Aí na igreja lá não é muito legal, porque só vai contar tudo bom. A temperatura agradável, não tem nada melhor para fazer, não tem um jogo, não tem nada, então, quando está tudo legal, não tem uma pescaria, não tem uma, sei lá, agora eu vou no culto. A criança entende essa mensagem. É algo legal de ir, é um clube. A gente vai lá, eles até oram por a gente, um pessoal legal, mas eu não quero isso para mim. Porque o que convence, o que vai fazer os nossos filhos andarem no caminho de Deus é o Espírito Santo. Religiosidade é algo que Deus odeia, porque isso aí só nos afasta dele. É um bando de regra que a gente segue sem querer seguir e gera esse repúdio nos filhos. Eu acho interessante que os filhos, eles não precisam de coisas. Os filhos precisam de nós. Os filhos não precisam de bens materiais, embora eles até gostam de pedir presentes, mas eles precisam dos pais. Quando José Otávio tinha 1 ano, eu acho, nós fomos numa loja de brinquedos, e eu não esqueço até hoje, era um brinquedo caro, mas era um brinquedo bonito, e eu comprei aquele brinquedo, custava R$99. E eu cheguei no carro, ele estava na cadeirinha, aquela pequenininha, e eu entreguei aquele brinquedo, mas eu estava mais faceiro que ele, qualquer coisa, porque quase que eu pego o brinquedo para mim. E eu fiz aquilo com a melhor das intenções, eu vou fazer para o meu filho, porque eu amo ele, eu vou dar esse presentão para ele, me quebrei para pagar aquele negócio, e cheguei e entreguei o presente para ele, ele pegou, deu uma olhadinha, largou para o lado, e tinha uma garrafinha PET, de água mineral, vazia, assim, e pegou aquela garrafinha e ficou batendo assim, faceiro com a garrafa. Porque esse valor financeiro, essa coisa, nós é que temos isso, e nós passamos para as crianças. Eles querem você. E aí vai chegar lá na frente, e a gente vai ver, então agora eu não vou falar de família destruída, vamos falar de famílias estruturadas. Aí o filho se perdeu, o filho, sei lá, está nos caminhos das drogas, seja lá onde for, e aí a gente olha com aquele ar julgador, que menino ingrato.
O pai e a mãe desse rapaz aí trabalharam dia e noite para dar tudo para ele, para dar estudo. O cara não ia no culto direito, porque tinha que trabalhar para dar estudo, para dar comida, para dar condições para ele ter do bom e do melhor. E esse filho ingrato foi lá e fez isso. Como pode? Aí, de repente, se a gente conversasse com esse filho, ele ia dizer: eu não queria nada daquilo. Eu queria o meu pai brincando comigo. Eu queria o meu pai junto comigo. Eu não queria as coisas que ele me dava. Era legal na hora, mas eu queria a presença dele. Quando meu filho nasceu, a minha esposa parou de trabalhar e eu, nesse meio tempo, abri mão de muitas coisas. Não o que pensam, às vezes parou porque era pecado, não é por isso. Porque a palavra diz que nem tudo que é lícito convém. Eu entendi que muitas coisas não estavam santificando o nome de Deus. Só que com isso também, eu abri mão também da parte financeira. Mas a recompensa de poder ver um filho crescer, de estar com ele, só por Jesus. No ano passado, teve um dia que eu não tinha dinheiro para abastecer o carro, para ir buscar o meu filho na escola. Eu moro lá no loteamento da Sudeste, ele estuda no Adventista. E eu não podia abastecer. E eu peguei a bicicleta e fui buscar ele. Fui com um capacetezinho. Quando cheguei na escola, ele olha lá de dentro da sala de aula, que ele estuda bem na frente ali, a cara de feliz dele, porque eu fui buscar ele de bicicleta. E os coleguinhas, filhos de médicos, que vão lá com um caminhonetão buscar os filhos, olhando, querendo aquilo ali para eles também. E eu fui ministrado na hora, porque eu não fiz com essa intenção, eu só fiz porque eu não podia abastecer o carro, senão eu estaria lá de carro buscando ele. Se eu tivesse um carrão, eu ia estar lá com o carrão buscando ele. Agora, uma coisa é certa, e nunca vai esquecer daqueles momentos que a gente foi da escola até em casa, conversando e brincando na bicicleta. Agora, se eu fosse num carrão buscar ele, o que isso ia gerar? Eu quero outro carrão, outra casona, outra isso, outra aquilo, outra aquele outro. Então nós estamos correndo tanto para buscar coisas materiais, onde na verdade o teu filho quer a tua presença. Ele não quer o teu dinheiro, não, mas é necessário, precisa. Aí a gente vem com várias coisas, né, para justificar a nossa correria, né? Precisa, pois eu vou te dizer, eu não creio que nós temos um Deus mentiroso. E Ele diz que nós não devemos andar ansiosos, porque aquilo que é o importante, o que comer, o que se vestir, o que beber, Ele vai providenciar. Claro que para aqueles que andam dentro da sua vontade. Então, se nós acharmos que isso não basta, aí tudo bem, aí vai justificar toda a correria. Mas o que teu filho quer é a tua presença. Tem duas passagens na Bíblia que me chamam muita atenção. 1 Tessalonicenses fala para a gente fugir da aparência do mal. 2 Coríntios, Paulo fala que Satanás se faz de anjo de luz. Então, fugir da aparência do mal, quando fala no mal, a gente pensa no capiroto. Aí vem Paulo e diz, olha, esse triste se faz de anjo de luz. Pais, o que vocês estão deixando entrar na casa de vocês? Através da televisão, através de músicas, através do que vocês falam em casa, através dos grupos de WhatsApp. O que vocês estão deixando entrar em casa? Não, mas é só uma musiquinha lá, nada a ver. Aí o cara vai, nós aqui do Rio Grande do Sul, não, nós somos gaúchos, CTG, uma coisa linda, as tradições do Rio Grande, aí uma música gaúcha, churrasco, bom chimarrão, fandango, trague mulher. Quantas famílias destruídas pela bebida, pelo adultério, é o que fala nessa música. Ajoelha e chora, quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora. Uau! Que baita negócio para te ensinar para o teu filho. Que baita negócio. Mas é um ambiente legal.
É um ambiente que vai família, sim, no carnaval vai família também. Nós devemos dar atenção para os nossos filhos. Telefone, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é uma porcaria. Eu estou que nem o pastor Newton, uma hora eu vou atirar esse troço longe. Não que ele atirou, né? Mas às vezes ele fala assim. Mas é mesmo. Chega alguém e diz para ti, tu está muito tempo no telefone. O cara já fica bravo, que é uma arara. Por que fica bravo? Porque está muito tempo no telefone mesmo. Por que Jesus não deu bola quando acusaram ele e mentiram, tudo que era coisa? Porque além de ser o Filho de Deus, ele não tinha culpa nenhuma. Então nós, quando alguém nos fala alguma coisa, se tu não tem culpa nenhuma, tu fica de boa. Se tu já te estoura, porque alguma coisinha tem. E eu vou te provar. Quantas vezes nós estamos conversando com os nossos filhos e respondendo o WhatsApp junto? Agora eu quero perguntar para algum casal aqui, que no momento da sua intimidade, da sua relação, naquela hora, 4 paredes lá, quando está assim, em erupção o vulcão, dá um sinalzinho do WhatsApp, aí tu diz, amor, só um pouquinho, eu vou só ver o que é, eu acho que é algum grupo lá da empresa, alguma coisa, o que é? Espera só um pouquinho, tá? Não. Ninguém faz isso. Bota no silencioso nessa hora, esquece e pode se esborrachar tocando o telefone, que ninguém vai parar o que está fazendo para ir ver telefone, porque está fazendo algo que é bom para a sua carne, algo do seu interesse. Os filhos não, né? Os filhos, de repente, não são tão importantes. Nós devemos, sim, priorizar a nossa família. Nós devemos, sim, ter a nossa casa firmada na rocha. Nós devemos dar atenção, porque assim como o plano principal de Deus para nós aqui é a família, o nosso plano principal deve ser a família também, ou senão, o Deus que eu estou seguindo não é o mesmo Deus que está na palavra. Talvez aquele Deus que eu quero apresentar para o meu filho, eu devo primeiro conhecê-lo, para depois querer que o meu filho conheça. Mais uma vez, eu não quero de maneira alguma trazer aqui acusação. Como eu falei no início, são coisas que Deus tem falado comigo. As minhas orações não têm sido, Deus faz isso, Deus faz aquele outro, mas quando eu peço alguma coisa para a minha casa, é que a minha esposa seja uma mulher de oração, que te ame acima de todas as coisas, que o meu filho seja cheio do Espírito Santo, que ele nunca se desvie dos teus caminhos, porque eu sei que a consequência disso vai ser um futuro abençoado. Ah, mas o meu filho, eu convido ele para vir e não quer vir. Aí o teu filho está doente, e aí tu tem que levar ele para o hospital. Aí ele não quer ir. Ah não, ele não quer ir, vão deixar ele doente em casa. Aí o teu filho não gosta de fazer vacina porque dói. Não vamos levar para fazer vacina, né? Porque ele não gosta da vacina. Aí o teu filho não quer ir para a escola porque é chato. O José Otávio só gosta da sexta-feira, que é o dia do brinquedo. Então de segunda a quinta eu vou deixar ele em casa, porque ele não gosta. Claro que não. Ele é menor de idade, eu sou responsável por ele. Ele vai sim, querendo ou não querendo, porque aquilo ali vai representar o futuro dele na área da educação. Se ele tem que fazer uma vacina, se ele tem que ir no médico, querendo ou não querendo, ele vai sim, porque isso aí vai determinar a vida dele. Agora, querendo ou não querendo, ele vai estar nos caminhos do Senhor enquanto estiver comigo, porque eu sei que o Deus que eu estou buscando é um Deus verdadeiro. Mas para todas as coisas a gente, não tem como não ir. Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai isso, vai aquele outro. Mas para os caminhos do Senhor, essas coisas não pode forçar, Tem que deixar livre. Deixar ele escolher os caminhos dele. Vamos deixar ele ver o que ele quer. Senão virar fanatismo. Fanatismo é quando é religiosidade, gente. Quando há o Espírito Santo envolvido, não é fanatismo, é porque a gente entendeu que a nossa vida sem Cristo não tem sentido nenhum. A nossa vida sem Cristo, a nossa vida sem estar firmada na rocha, vai vir tempestade e vai cair.
E o que Deus quer para a tua vida, como consequência de tu seguir a Ele, sim, é uma família restaurada. Sim, são filhos nos caminhos do Senhor. Vamos ficar de pé?